Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luz e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje nós vamos continuar a falar, sobre cinema, tá? Sobre as estreias que estão rolando aí na cidade do Rio de Janeiro, em circuito nacional também. E hoje eu quero trazer um documentário chamado Monet, Magia de Luz e de Água, tá? Esse documentário ele faz parte daquela série, de documentários que eu estou falando aqui, sobre artistas plásticos, né? Já falamos do Michelangelo, do Leonardo da Vinci, já falamos do Van Gogh, né? Já falamos do Tintoretto, né? E de outros aí que eu não estou me lembrando agora, tá? E a gente está agora no Monet, tá? E é aquela mostra de documentários que eu falei que está tendo aqui no Rio, que veio a reboque da festa 8h30 do cinema italiano, tá? Eu não sei se esse é o último documentário, se vai ter mais algum, tá? Mas se tiver, a gente faz outro vídeo aqui. Se não tivesse, deve ser provavelmente o último, tá? Se não for, a gente conversa sobre o próximo. O que eu posso falar desse documentário? É um documentário bem impressionante, ele difere um pouco dos outros documentários que a gente conversou aqui, tá? Por quê? Porque esse documentário, ele vai mostrar, né, obviamente, as obras, né, os quadros do Monet, né, do impressionismo francês, né, o maior artista, né, plástico da França, no caso, né, que ele é considerado, né, mas ele não vai ficar muito focado nos quadros. Os quadros vão inclusive aparecer mais nas cenas de pós-créditos, né? E eles vão também aparecer durante o documentário, mas o documentário ele vai se focar mais nas regiões onde o Monet viveu, né? E aí o Monet, ele é um cara que era apaixonado pela água, apaixonado pela luz, apaixonado pelas plantas, apaixonado pelas flores. Ele adorava fazer pintura ao ar livre. Ele ficou muito, vamos dizer assim, suscetível, né, muito sujeito, né, às variações do tempo e do clima por causa disso, né, e isso tornou ele uma pessoa extremamente irritadiça, né, no caso, né. É interessante a gente perceber isso, né, que o documentário ele frisa muito isso, né, porque quando você vê os quadros impressionistas do Monet, a impressão que você tem é de paz, de tranquilidade, de serenidade, de uma certa felicidade até, né? Mas a vida do pintor, a vida do artista, ela foi muito diferente disso. Ela foi muito caótica, ela foi muito tensa, ela foi muito cheia de desentendimentos, muito cheia de situações de explosões de raiva do artista, que às vezes ele botava fogo nos seus próprios quadros, às vezes ele se jogava dentro d'água, né? Para poder encontrar um melhor ângulo, para poder pintar, né, no caso, mas ele fazia isso tudo dentro de uma coisa altamente desesperada, né? Ele enviuvou 2 vezes, ele perdeu um filho, né? E com o tempo também, com a idade, ele foi também perdendo a visão. Então, quer dizer, sem falar das brigas, né, que ele tinha às vezes com algumas pessoas, né, com as pessoas da vila onde ele morava, com os vizinhos, né, coisa e tal, né, e o documentário ele vai destrinchar isso, né, o documentário ele fala inicialmente, né, da região da Normandia, né, onde ele vai se apaixonar pela água, vai começar a colocar pintura d'água nos quadros, né? E essa região da Normandia onde ele estava era a foz do rio Sena, né? Aquele mesmo rio que passa por Paris, que todo mundo conhece, né? E o documentário frisa, né, que ele sempre fez questão de morar muito próximo ao rio Sena, né, durante toda a sua vida, né? Muito interessante a gente perceber isso, tá? Então ele começa primeiro a fazer pinturas sobre a água, né? E depois ele consegue uma propriedade num vilarejo muito pequeno, de somente uma população de 200 pessoas, e ele era um cara que pegou, vamos dizer assim, uma propriedade nesse vilarejo, né, e transformou o terreno da propriedade num enorme jardim altamente florido, né, numa época em que as pessoas praticavam agricultura para comer. Então tudo isso já provocou uma situação de estranhamento entre o Monet e os seus vizinhos dessa pequena comunidade, né. Ele vivia com uma mulher que, se eu não me engano, ela tinha enviuvado, né? Que era uma coisa que não era muito convencional na época, então ele ficou mal falado naquela pequena comunidade ali. E depois ele ainda quis desviar a água do rio para sua propriedade, né? Ele queria colocar lírios, né,
fazer um lago dentro da sua propriedade, desviando a água do rio, fazer lírios, né? Plantar lírios, vamos dizer assim, colocar lírios na superfície do lago. Isso provocou uma grande indisposição com os moradores locais, porque eles achavam que os lírios iriam contaminar a água que eles consumiam, né? Que o rio depois passava em outras propriedades para fazer plantação para agricultura, né? E o Monet teve, vamos dizer assim, choques severos, choques muito drásticos, né, com isso, né, o que auxiliou ele, né, a ficar nessa sua vida altamente infeliz. E a única terapia que ele tinha para lidar com essa infelicidade, com todas essas irritações, era pintar cada vez mais. Então, o ato de pintar, né, no caso, era o escapismo dele, né? Se ele parasse de pintar, isso significaria praticamente a morte para ele. E aí, o que, que vai acontecer? Quando ele já está com uma idade avançada, ele começa a perder a visão, ele entra num desespero, né? Porque ele precisava, né, da visão para poder pintar, mas aí ele acaba, né, meio que, como podemos dizer, se rendendo à doença, e ele cria, vamos dizer assim, uma nova forma de você tem impressões da natureza, né? Como ele estava enxergando borrões, né, os seus quadros começaram a ficar cada vez mais impressionistas no sentido de você ter uma impressão da realidade, né? É muito interessante a gente perceber isso. E como se não bastasse isso, né, quando ele estava numa situação, né, de depressão total, porque ele percebeu que estava perdendo a visão, ele tinha desistido de pintar, né? Ele teve um amigo, né, que é uma figura histórica muito importante na história da França, né, que é o Clemenceau, né, que foi ministro da guerra da França na Primeira Guerra Mundial, né? E o Clemenceau, né, é que foi na propriedade do Monet para convencer ele a voltar a pintar, e aí ele decidiu fazer um grande trabalho para a vida, um grande projeto da vida dele, que era pintar telas enormes, né, para fazer uma espécie assim de panorama, né, sobre a propriedade dele, né, sobre os jardins dele, né, que existem até hoje, são cuidados até hoje, tá, gente? O filme mostra muito desses jardins, o que é uma coisa muito interessante nesse sentido, né? E aí ele quer fazer essas telas que dentro de uma proposta altamente, de uma arte totalmente imersiva, né? A pessoa fica cercada pelas telas, né? Existe um museu na França onde essas telas estão, né? E é interessante a gente perceber, né, que quando ele vai começar a fazer esse trabalho, quando ele vai começar a fazer esse que seria o projeto mais ambicioso da vida dele, né, a Primeira Guerra Mundial começa, né? E aí vários dos seus jardineiros vão para os campos de batalha, o próprio filho dele vai para o campo de batalha, né? E além dos muros da casa dele, a guerra estava ali presente, né? E ele decidiu não ir embora, ele decidiu não fugir, ele decidiu ficar confinado no seu jardim, mesmo que o exército inimigo viesse, né, e matasse ele. A coisa chegou a esse ponto, né? Então, quer dizer, o documentário ele mostra, né, como essa vida, né, do Monet, né, que era uma coisa completamente contrária, né, à impressão, né, à sensação que seus quadros impressionistas dão para gente, né, de uma coisa mais serena, de uma coisa mais pacífica, de uma coisa mais prosaica, né? A vida dele foi cercada por muitos, vamos dizer assim, muitas, como a gente pode falar, contratempos, né? Que deixaram ele numa situação de tristeza muito grande, de raiva muito grande. Ele também parecia ser uma pessoa de caráter muito difícil, né? Também o documentário ele deixa, ele mostra um pouco isso, né? Agora, uma coisa que é muito interessante é que apesar dele pintar pontes, dele pintar flores, né, isso não deixou ele completamente imune ao que ele estava sentindo durante a Primeira Guerra Mundial, quando ele já estava com seu problema de visão avançado, né? E aí ele faz uns quadros impressionistas com fortes tons de vermelho, né? E esse vermelho justamente simbolizava o sangue, né, dos mortos na guerra, né? Então foi uma forma que ele teve, né, de se manifestar contra a guerra, né, usando a sua arte, né, tão peculiar, né, no caso, né? Então, gente, é um documentário que só do que eu tô falando aqui, tá? Dando todos esses spoilers do mundo aí, é um documentário que vale muito a pena, porque a gente vai ter a oportunidade de conhecer os locais, né? Onde o Monet viveu, conhecer os locais onde o Monet fez as suas pinturas, né? O que é uma coisa muito bacana, né? Você vê a paisagem real e depois você vê os quadros impressionistas dele tentando
reproduzir aquela paisagem, né? Fala-se sobre o surgimento do termo impressionismo, né? Que foi uma crítica, né? Que foi feita a uma exposição que ele fez com outros artistas, né? Que o crítico falou de uma forma pejorativa que estava impressionado, né, com aqueles quadros, impressionado no mau sentido, né? E depois o termo acabou passando para impressionismo e esses quadros também ficaram conhecidos como impressionismo. É interessante a gente perceber também que o próprio Monet depois ele acaba, né, depois dessa vida toda complicada, né, depois da sua morte, né, esses quadros eles inclusive são um preâmbulo, né, para a arte moderna de hoje. Você vê inclusive, né, alguma coisa do Jackson Pollock também, né, que foi um expressionista abstrato americano muito conhecido, tá? E de como, né, você vai ver a influência do Monet, né, que apesar de ser impressionista, né, influenciou o Jackson Pollock, que era um expressionista, né, no caso, tá? E é interessante você ver, né, como o Jackson Pollock foi influenciado pelo Monet também, o filme também mostra isso, tá? E o documentário, pelo que vocês estão percebendo, né, é um documentário que vale muito a pena, tá? Eu não sei como vocês vão ter acesso a isso, né, no caso, né? Infelizmente, esses documentários sobre arte, eu tenho a impressão que só vai ser possível procurar esses documentários num canal de streaming que fale, né, sobre esses documentários mais artísticos, né, no caso, né, que fale mais sobre arte, né, no caso, tá? Mas fica a minha dica aí, tá? Monet, Magia da Luz e da Água, tá bom? Tá certo, gente? Então vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos, tá? Não deixem de acessar meu site bataespacialtudojunto.com.br e futuramente a gente conversa sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.